provérbios do dia. Meu celular está com 5%, está com problema no carregador. Mas vamos que vamos, porque nada vai nos parar hoje. Bom dia. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os seus ouvidos à inteligência. Dê atenção, preste atenção. E o que é a nossa atenção? É o que a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente fala, onde a gente está, com quem a gente se encontra, quais são os nossos padrões de conversa. Bom dia. Dê atenção à sabedoria do Senhor e incline os ouvidos à minha inteligência. Buscar conhecer, buscar saber. Ser inteligente, a inteligência do Senhor, a minha inteligência. Saber o que o Senhor sabe. Bom dia, abençoada. Querer a porção que o Senhor tem para nós, né? Para que você conserve o discernimento, que é saber quem é quem, saber o que fazer, o que não fazer, para onde ir, para onde não ir. Essa sensibilidade ao Espírito Santo, que é o nosso bom sensor. Para que os seus lábios, né, sua boca, suas palavras, guardem o conhecimento. Você tenham palavras sábias, saibam a hora de falar, a hora de calar. E quais palavras escolher para falar? Somente bom dia, Letícia. Gente, vocês são lindas, hein? Para que os lábios conservem quem é quem, saiba o que falar, a hora de falar, o que dá atenção, para onde os meus ouvidos, os meus lábios, os meus sentidos estão prestando atenção, estão falando, porque eu como desse fruto. Para que os lábios da mulher imoral, porque os lábios da mulher imoral destilam o mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então, tudo aquilo que é estrangeiro, que é fora daquilo dos seus padrões, que é fora da dos seus valores, daquilo que você está buscando, é considerado fora do moral, fora daquilo que você entende como certo. Então, os lábios da mulher imoral, vamos colocar a mulher imoral como pecado, personificação do pecado. Destila o mel, então o pecado, ele é doce, ele é leve, e as suas palavras são suaves. Olha, bajulação, parece muito bom para ser verdade, né? Você não precisa pagar o preço. Não, no caminho de Deus tem que pagar um monte de preço. Nesse caminho aqui não tem preço a pagar, não. Nossa, só prazer. Mas depois esse prazer vai deixar a gente preso o quê? No abismo, né? Na prisão. Mas o seu fim é amargo como o fel, como o absinto. É amargo esse fim. E cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem ao inferno. Os pés e os passos são o passo a passo. Para onde a gente está indo? As nossas decisões diárias são o nosso passo a passo. As nossas ações, com quem a gente anda, o lugar onde a gente está, esses são o nosso passo a passo. Então, o passo a passo do pecado, ele vai te conduzindo um pouco mais fundo, um pouco mais fundo. Você fez uma coisa, daqui a pouco você atrai alguém que também faz, daqui a pouco você acha que é certo, porque todo mundo no seu meio faz. Você começa uma fofoquinha, daqui a pouco essa fofoquinha está interessante, você fofoca mais um pouco, daqui a pouco você já começa a fofocar com todo mundo, falar da vida do outro, daqui a pouco você arruma briga, arruma intriga, começa a gerar aquele bolo inteiro, porque você não soube dizer não. Não, esse tipo de conversa não me agrega. Não, eu não acho isso sobre essa pessoa. E, na verdade, eu acho que nós temos que viver a nossa vida. Então, não reclamar, não falar, não proferir palavras ruins até sobre nós. Eu não consigo, eu não posso. Você tem que olhar e falar assim, eu não aceito viver nessa situação, eu vou ser melhor, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar inteligência, eu vou glorificar a Deus pela minha vida e aprender com Ele, porque está pronto para nos ensinar. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são suaves como um azeite. O pecado. Seus pés conduzem para a morte e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a sua vereda, não é reto, é tortuosa. Toda hora está indo para um lado, acha que é uma coisa, daqui a pouco não. Muda de opinião, daqui a pouco não. Eu tenho convicção nisso aqui, daqui a pouco não. Aqui eu já mudei. O mundo, ele me mandou ir para cá, então eu vou como o mundo. Eu sou tão flexível como o mundo. Eu me torno uma manada que faz o que todo mundo faz. E não o que vai contra o que todo mundo quer fazer. É normal, não. Isso não é normal, isso é comum. Tem
tem todo mundo fazendo, mas não é normal, porque eu não acredito nisso. Eu acredito em Cristo, eu acredito na integridade, nos princípios. Bom dia! Ela não faz pão na sua vereda e anda errante nos seus caminhos e não sabe. Então, muitas vezes, ela anda errante, ela busca prazeres imediatos, busca fugas, não quer aprender, não quer ser repreendido, não busca aprender com o Senhor, não busca ter sabedoria. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela se enfia nos buracos que traz a morte espiritual, emocional, que traz a morte física, que traz doenças, que traz psicossomatização do emocional, porque nem sabe, porque não busca conhecimento. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a pessoa está acabando com a própria vida, porque não quer aprender. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Quais são as palavras da boca de Deus? A palavra Logos, que é a Bíblia. A palavra Rema, que é a palavra que o Senhor traz para nós por meio de uma oração, por meio que a gente pede para que Ele fale algo específico para nós numa ocasião específica. Ele com você. E aí Ele pode falar com você de diversas formas. Pode ser na igreja, pode trazer uma palavra para você. Pode ser uma profecia, alguém conversando com você específico para você. Pode ser a própria Logos também que Ele usa para ser a sua rema, para ser a palavra, a resposta dele à sua oração. Pode ser alguma coincidência que não existe, na verdade é o Senhor. Pode ser a própria natureza dele te ensinando aquilo que você perguntou. Pode ser alguém, não desvie das minhas palavras, ou pode ser uma pregação. Pode ser tantas formas. Um louvor, um hino. Afaste o seu caminho dessa mulher, desse pecado, dessas fugas, desses prazeres imediatos, dessas coisas que parecem que são ótimas, mas no fundo é um caminho que leva à morte. Desvie o seu caminho de achar que é tudo certo aos seus próprios olhos. Comece a perguntar para Deus. Comece a perceber se realmente isso agrega a minha vida, agrada a Deus. Não desvie os seus caminhos. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta dela, não ande com pessoas assim, não esteja perto de pessoas assim, não esteja em ambientes com pessoas assim, não escute vídeos assim, não ouça músicas que tenha esse padrão, que te leve para esse pecado, para esse abismo. Aqui é um exemplo de uma mulher imoral, do adultério, mas qual é o seu tendão de Aquiles? Essa é a questão. Não se aproxime da porta dela. Então, quando você... eu já sei que é ali, eu nem vou chegar, eu nem vou escutar, eu nem vou pesquisar, eu nem vou ouvir, eu nem vou ver um filme, uma série que me induza a fazer isso aqui. Para que você não dê a outros a sua honra. Nem a sua vida a homens cruéis. Porque sim, quando a gente anda com pessoas que não têm os mesmos valores que a gente vai drenando a nossa energia e doando ao outro. Se você é 10, se você anda com alguém que é 5, que é 4, você faz a média. Você é 10, a pessoa 4, você virou 7. A pessoa virou 7 porque ela está sugando da sua energia. Todos os dias, nossas relações, a gente tem trocas. Quais trocas nós estamos fazendo? Quais trocas você está fazendo? Qual tipo de padrão de conversa? Ah, mas essa pessoa fala e eu fico concordando, mas eu não falo igual ela não. Concordar também é ressentir. Para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida aos homens cruéis, para que os estranhos não furtem os seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia, para que você não cada vez mais sofra essa desonra, essas perdas de bem, acaba morando na casa de alguém, tá vendo? Você perdeu, essa pessoa aqui, ó, perdeu tudo, tá morando até nas casas dos outros, perdeu até a própria casa. No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Por quê? Porque o corpo se consome também com os nossos pecados. Você vê que o pecado tem cheiro. Você vai em algum lugar que você sabe que tem muita briga, muito pecado, muita droga, muito sexo, tem cheiro. Assim como as pessoas também. Não adianta, nós temos uma essência. E o nosso corpo se consome também. Quando a gente não está bem, ó, seu estômago como é que fica? Ó, suas costas como é que fica? Seus joelhos como fica? Cabeça não dói? No fim da sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, olha a pessoa no final da vida ali já se consumindo com o seu próprio pecado. Opa, acabou de criar consciência. Como foi que eu pude odiar o ensino? Por que eu pude odiar o ensino? Onde foi
que eu odiei aprender? Por que eu me encontro nessa situação? Porque eu não quis aprender, porque eu não quis buscar. Onde foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? A disciplina é fazer todo dia o que é certo, concorda? A disciplina, entender o que é certo, buscar a instrução. Ou é assim que faz? Ah, então agora eu vou colocar na minha realidade personalizada. Isso aqui foi bom pro outro, peraí, pro outro. Pra mim, esse horário aqui tá bom, assim é bom. Vou fazer todo dia assim, dar aquela vitamina N, escolho um caminho, vou dizer não ao outro. E fazer todo dia aquilo que eu preciso fazer. Disciplina, todo dia aquilo que eu preciso fazer. Preciso ter vontade? Não. Às vezes eu quero servir a Deus? Não. Às vezes eu quero dormir. Mas é melhor servir a Deus, porque quando eu termino eu falo glória, quando eu estou no meio eu falo glória. Às vezes eu quero ir para a igreja? Não. Mas quando eu vou para a igreja eu falo, Deus, glória a Deus, foi tão maravilhoso, eu estava precisando dessa tua energia, eu estava precisando dessa resposta, eu estava precisando de ti, eu estava com fome de ti, eu estava achando que era de outra coisa. Não precisamos ter vontade, nós sabemos o que precisamos, que é Cristo. Então nós vamos ter disciplina, que é buscar todos os dias fazer aquilo que me aproxima mais de quem eu quero me tornar. E quando eu errar? Aí a gente vem ao Senhor e fala, Deus, eu errei nisso, eu me arrependo. Confesso os pecados ao Senhor, Ele me perdoa, eu mudo a minha rota. E também conserto com quem ou com o que, né? Caso eu tenha feito algum mal a alguém. Orar pelos inimigos também, né? Então você dirá, como eu odiei o ensino? Por que o meu coração desprezou a disciplina? Eu não escutei a voz dos que me ensinaram. Ou seja, Deus enviou pessoas para ensinar. Olha só como é que Deus é lindo. Nem dei ouvidos aos meus mestres. Tinha mestres, tinha mentores, tinha pessoas para ensinar, mas não deu ouvidos. O que é dar ouvidos? Ouvir, prestar atenção, mastigar e praticar. Quase cair numa ruína completa. Ele tá, tipo assim, 99% carregado, tem aquele 1% que ele se arrependeu, o Senhor só precisa de 1%. A fé só precisa ter de um grão de mostarda. Se você entender que não precisa de muito, você andar com Deus, o aperfeiçoamento vem no caminho. Você vai amar isso. Quase cair em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba água da sua própria cisterna, beba água da sua própria fonte e das correntes do seu poço. Não queira beber água dos outros se você não sabe. Não queira mastigar tudo que a pessoa está te dando na sua boca. Não queira ser o que o outro quer ser, o que o outro está dizendo que é bom. Não pegue tudo para você e leve para o seu coração. Aprenda a discernir. E o discernimento vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor. Porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Por que você vai pegar toda a sua água perfeita e vai jogar a sua água para os outros, para todo mundo? Suga a minha energia, daqui a pouco você não vai ter nada. Por que você vai gastar a sua energia com coisas que não vão te trazer retorno, que não vai te preencher, que não vai te fazer resplandecer a glória de Deus, ficar bem, em paz, ter saúde, dias longos, família boa, prosperidade, não só uma coisa isolada, mas se sentir amado de fato, tem uma conexão espiritual diferente. Que seja para você, não para os estranhos que estão com você, seja bendito o seu manancial. E alegre-se com a mulher da sua mocidade. Aqui está dando um exemplo assim. Para que você vai adulterar? Alegre-se com a mulher da sua mocidade, aquela que você casou. Para que você vai pecar ali fora com vários prazeres imediatos? Alegre-se com o que o Senhor já te deu hoje, de onde você está, com os recursos que você tem. Por que eu... Bom dia, bom dia. Por que eu vou me vender por mais dinheiro? Eu vou alegrar com o dinheiro que o Senhor tem aqui para mim agora. E eu vou mostrar para Ele que eu vou administrar melhor esse meu recurso, para que Ele possa me dar mais semente para eu plantar. Por que eu vou vender os meus valores por dinheiro? Por que eu vou vender meus valores por prazeres? Por que eu vou vender os meus valores porque eu estou carente e parece que aquela oportunidade é um pão porque eu tenho fome? Não, não é pão, é pedra. Mas quando eu tenho fome, eu tenho que ir a Deus, que é a verdadeira sede. Ele é a verdadeira água. Ele mata a nossa fome, Ele mata a nossa sede, uma sede que a gente nunca mais vai ter, dessas coisas do mundo, essa carência, essa falta, esse excesso, de estar o tempo inteiro buscando coisas fora. Não, se alegre-se com o que você tem dentro de você, com o que o Senhor te deu. Por quê? Porque é isso que vai te trazer. Eu sei onde eu estou, eu me alegro, eu sou grata por cada coisa.
Eu sei estabelecer limite e dizer não. Muito saudável. Eu busco conhecimento. Eu tenho ternura comigo mesmo quando eu erro. Eu confesso meus pecados ao Senhor. Faço o máximo para tratar as pessoas bem. E quando eu errar, eu vou lá e peço desculpas. Eu quebro as faces do orgulho em mim. Porque a humildade, que é o que o Senhor quer nos ensinar, é o contrário do orgulho, que o pai dele é o diabo. E o ser humano tem muito disso. A gente tem que quebrar todo dia, com paciência. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Eu fiz uma aula só de orgulho. Vou ver se eu acho e passo pro YouTube, tá? Que os seios dela saciem você o tempo inteiro, ou seja, a mulher da sua mocidade, que você se alegre com as coisas que você já tem, com as coisas que o Senhor já te deu, com o que você tem agora, com o que, mesmo com a simplicidade que o Senhor te trouxe, cuide, limpe, adore, glorifique a Deus com isso que você tem, com a sua casa, com a sua comida, com as suas coisas, com as suas roupas, com os dons que o Senhor te deu. Ah, mas eu não sou boa como aquela pessoa. Mas o que você tem de bom hoje? Você pode alegrar, você pode servir a Deus com isso. Você pode olhar para as pequenas coisas e falar, oh Deus, bendito és tu, eu te reconheço. Nisso, 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 Deus, obrigada. Talvez eu não tenha aquilo que eu estou pedindo, mas olha só o que o Senhor já me deu. Olha só, olha que maravilha. Olha isso aqui, olha esse ponto, olha essa cura. Nossa, olha essa comida no meu prato. Olha os meus filhos, olha meu esposo, olha a minha esposa. Olha minhas plantinhas, glória a Deus. Nossa Senhor, o Senhor me deu recurso para comprar essa escrivaninha. Nossa, como é bom. O Senhor me deu recurso para comprar esse café. Meu Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada por a gente ter um celular. Oh Deus, obrigada, obrigada. Minha saúde, oh Deus, obrigada, obrigada. Até pelos desertos, Senhor, glória a Deus. Como diz Paulo, já passei pelo bom, já passei pelo ruim, já passei pela fartura, pela pobreza. E mesmo eu sei que tudo posso em ti, Senhor, que me fortalece, que te fortalece. Porque Ele está conosco em todos os lugares. E o quanto a gente aprende? Porque aqui você viu, né? Ele disse assim, ó, como foi que eu pude odiar o ensino? Porque a gente não aprende só com alguém falando, ei, aprende isso aqui. Nem todas as vezes da minha vida eu tive alguém para olhar para mim e falar, é isso aqui. Não. O que eu fiz? Eu busquei. Cara, eu tô com um problema disso aqui. Eu percebo que eu sou muito impulsiva aqui. Eu percebo que eu tô repetindo os mesmos ciclos aqui, nessa área, nessa outra área. Eu percebo que eu tenho uma falta muito grande aqui. Cara, dizem que Jesus preenche essa falta. Deixa eu pagar o preço para ver? Aí, nunca mais consegui sair. Nem quero. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Por que você andaria na cegueira buscando prazeres em outros locais, ao invés das coisas que o Senhor já te deu? Buscando encontrar um pouco mais de felicidade, de alegria, de momentos de alegria, porque a diferença da felicidade e da alegria é uma só. A felicidade ela é pertinente, não importa a situação que você esteja passando, meu coração se alegra. Agora, a alegria, ela é uma emoção que vai e passa, é uma onda, né? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Então vamos entender. Os caminhos, que são os passos, as intenções, aquilo que meu coração quer. Ah, mas eu não tive a intenção. Deixa eu olhar seu coração. Aí Deus olha, teve sim, olha aqui. Os passos, os caminhos, as intenções, os propósitos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Então o Senhor sabe. E Ele considera todas as veredas. O Senhor olha nossas intenções, nossos propósitos, por que a gente está fazendo isso aqui, quais foram as nossas motivações, não o que a gente diz, mas o que a gente sentiu, o que a gente pensou antes de fazer. Porque tudo começa na mente. Quanto ao ímpio, que é a pessoa que só quer fazer o que tem vontade, a pessoa que não quer aprender, a pessoa que não quer renunciar, e as suas iniquidades, que são essas práticas de quem só quer fazer, que busca prazer, de quem só quer buscar aquilo que é mais fácil, o prenderão. Então, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Por que prenderão? E com as cordas do seu pecado será detido. Porque toda vez que a gente faz uma coisa que parece bom na hora, vai nos aprisionando, vai nos deixando refém daquele pecado. Seja qual for o pecado. Se você vê a fofoca, por exemplo, é um pecado. Você está ali fofocando, daqui a pouco, todo dia quando você vê alguém, você quer fofocar, e aquela pessoa ali, ninguém tem fofoca, olha para o outro e diz assim, você viu aquela pessoa ali? Nossa,
Ela tem uma habilidade maravilhosa. Ela me inspira. Ah, você viu aquela outra ali? Olha, ela está num novo ciclo da vida dela. Ela está buscando conhecimento. Olha como é que ela está. Ela está bem alegre. Olha como é que ela está falando bem. Você viu aquele cara ali? Cara, eu admiro muito o quanto ele é bom nesse trabalho dele. E vou aprender com ele. Eu gostaria de perguntar umas coisas para ele. Eu vou perguntar. Ele podia me ensinar como é que chega onde ele chegou. Eu admiro ele nesse aspecto. Cara, você viu que aquele pai, aquela mãe ensina os filhos também. Não. A fofoca é, deixa eu achar um lado que essa pessoa é ruim para eu poder me sentir melhor. Porque ninguém fofoca de quem está embaixo, a gente quer fofocar de quem está em cima. Então, que a gente possa refrear a língua, porque nós comemos o fruto da nossa boca. E quanto aos ímpios e às suas iniquidades, o prenderão, com as golas do seu próprio pecado será detido. Então, um abismo chama outro abismo. E a gente começa assim, com o que eu falo, eu como. Então, eu estou emanando, eu estou vibrando, eu estou fazendo, eu estou pensando, porque o que eu falo, eu pensei. Eu posso muito bem ou ter vontade de falar da vida de alguém, porque eu sou um ser humano, não vou falar. Por quê? Porque eu crio um elo espiritual entre eu e a pessoa. E, na verdade, a vibração da pessoa vem para mim. A pessoa pode estar vibrando ruim e eu estou aqui vibrando junto com ela. Ó. Eu criei um elo espiritual entre eu e a pessoa que eu estou focando. Então, para quê? Que eu vou criar elos, colocar a pessoa nas minhas costas. Meu Deus, abençoe essa pessoa. Que o Senhor traga bênção sobre a vida dela. Que ela tenha experiências espirituais com o Senhor. Que essa pessoa possa se sentir amada. É assim que é a vingança do cristão. Orando. Ela morrerá pela falta da disciplina. Então o ímpio morre pela falta de disciplina, de fazer o que é certo todos os dias, com constância e com comprometimento. E pelo excesso de loucura. O que é a loucura? A falta de discernimento, de saber o que é o que, de pensar antes de agir, da sensatez, que é fazer o que precisa ser feito. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não estou fazendo, então eu estou sendo insensata. Se eu sei o que precisa ser feito e eu faço, então eu estou sendo sensata. Se eu sei o que precisa ser feito, eu faço e repito todos os dias, eu estou sendo disciplinada. Se eu paro para pensar antes de agir, se eu busco uma outra forma de reagir a situações que antes eu era impulsiva, sabedoria. Não só nisso, mas a sabedoria nos traz sair da ilha da emoção e ir para uma ótica, tô crocante, e ir para uma ótica acima do ego, do orgulho, de como eu acho que essa pessoa está pensando sobre mim, de o que eu acho que o outro vai pensar sobre mim, de como eu acho que vai acontecer as coisas. Não é imaginação, razão, não é intuição, não é percepção. Não são as nossas faculdades mentais, não são seus pensamentos, suas emoções, é espírito. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de loucura sai cambaleando por aí. Como é alguém cambaleando? Já percebeu como a pessoa anda? A Bíblia é a imaginação. Por que o Senhor manda a gente ser como criança simples, que não leva as coisas para o lado pessoal, que sabe sentir as suas emoções, que não se prende a convicções, que está sempre curioso para aprender? Que mais? Tem uma imaginação maravilhosa a criança. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que imaginar como é uma pessoa, então, fazendo as suas próprias vontades, se aprofundando cada vez mais no pecado, cheios de si, cambaleando pelos caminhos. É como um bêbado. Vai para um lado, não, eu acho que agora é outro, vai para o outro. Eu era assim. Agora eu quero ser roqueira, agora eu quero ser emo, agora eu quero ser do sertanejo, agora eu quero ser do funk, agora eu quero ser desse tipo de festa, agora eu quero ser dessa outro tipo de festa. Mas vazia. Era inteligente, gostava de ler. Tinha coisas boas em mim, mas eu não sabia o meu próprio valor. Então eu fazia aquilo que eu tinha vontade, de acordo com o grupo que eu andava, porque eu queria só pertencer e ser amada. Então eu ia com a manada, eu ia na onda, cambaleando nas ondas.